projeto do mundo de captura de carbono. 25% do CO2 injetado no mundo é feito no pré-sal em terras brasileiras. Então isso é um número muito importante, assim. É um projeto de grande porte, né? Na verdade são vários projetos que a gente tem lá, uma série de FPSOs produzindo no pré-sal e todos eles com capacidade de separar o CO2 e reinjetar de volta no reservatório. Tive muita experiência com isso e hoje nós anunciamos, né, fizemos um anúncio de um projeto piloto que nós pretendemos fazer no Rio de Janeiro. É um projeto piloto que naturalmente está durante os estudos desse projeto, com uma previsão de ser aprovado esse ano o projeto. Vai ser um projeto para capturar o CO2 que a gente produz em uma das nossas principais plantas de processamento de gás natural no país, lá em Cabiúnas. Então a gente já captura esse CO2, a gente vai pegar esse CO2 e vai fazer um piloto, vai reinjetar no aquífero salino. Então essa é a novidade, né? A gente sempre fez CCS, né? Captura de carbono, estocagem em reservatórios de petróleo, no pré-sal. Agora a gente vai dar um novo passo, que é pegar esse carbono, esse CO2 e capturar e injetar em aquíferos hipersalinos, que a gente chama, que são aquíferos que não têm uso nem para agricultura, nem naturalmente para consumo humano, num aquífero offshore. E esse projeto vai ser um projeto de piloto importante. A gente está pretendendo capturar 100 mil toneladas por ano. Esse projeto vai ter capacidade, ele deve ser um projeto de curta duração, na faixa de 2 anos. E vai ser um projeto importante também para a gente fazer um balão regulatório. Nós precisamos desenvolver a regulação no país. Tem um projeto de lei até que é da autoria do Jean Paul Prats, que está no Congresso hoje em dia, está tendo uma série de discussões e esse projeto é um marco importante, né, regulatório para o país, né? Hoje a captura de carbono ela não é regulamentada. Se faz no pré-sal por conta dessa associação com a produção de petróleo, né? Injeta gás e CO2 para aumentar a produção de petróleo. Então isso naturalmente é bem regulado. O que ainda não é regulado é a captura e estocagem de CO2 em reservatórios hipersalinos. Então esse é um passo que o país aí deve estar dando e a Petrobras está nesse espírito de ajudar, né, a regulação e desenvolvimento do negócio no país. 2 pontos importantes. A primeira questão é a escala, né? Quando a gente fala hoje a gente discutiu um pouco da necessidade do mundo de capturar carbono. Tem estimativas aí que em 2050 a gente vai precisar capturar 8 gigatoneladas por ano. Hoje a gente captura 44 milhões. Então, quer dizer, a gente está falando de 200 vezes mais, né? São mais de uma ordem de grandeza, né? Mais de 2 ordens de grandeza em termos de volume e de escala que a gente precisa. Ele tem um desafio de custo quando ele é feito com o intuito de apenas capturar e sequestrar, né, e de estocar, sem uma recuperação adicional de petróleo, tem uma questão de custo importante. Então, todas as empresas em vários países estão mirando o quê? Escala. Grandes aquíferos salinos que possam injetar grandes quantidades de CO2, e para isso é muito importante desenvolver um modelo de negócio. Então, tem uma questão da regulação, e aí a regulação difere, dependendo do país. Tem países que são incentivos, né? Tem países que é mercado de carbono mesmo, preço de carbono, e tem países que é simplesmente um limite de emissão, né? O pessoal fala incentivo ou então punição, né? São 2 elementos que podem estar colocados ali. Então esse mercado ele precisa ser regulado. Então, para a gente conseguir dar um passo maior, a gente está estudando alguns hubs potenciais no país. Um deles, né, que eu até apresentei aqui, é o hub do Rio de Janeiro. Capacidade é que a gente pode imaginar 25 milhões de toneladas por ano, aí um hub de grande porte. Agora precisa, né, um entendimento da sociedade, precisa uma evolução regulatória e naturalmente uma parceria entre vários stakeholders, né, além do poder público, claro. Vários tipos de indústria,
captura de carbono e estocagem é outro negócio, é um negócio parecido, mas ele é diferente. Então, a gente está pretendendo fazer parcerias com outras empresas de óleo e gás, vai ser um ponto importante, mas certamente vai ter uma parceria muito grande com o poder público, com vários stakeholders, seja os municípios, seja os estados, seja a própria federação, para que se evolua a regulação. Precisa ter uma parceria forte com as empresas de captura, que as empresas, né, que participam do processo de capturar o CO2 lá no processo, na indústria, né? Então tem empresas especialistas nesse nicho, eventualmente empresas de transporte, de infraestrutura e também grandes emissores. Então no mundo, quando a gente fala de hub de captura de carbono, CCS, é uma associação de várias empresas, né? Então, grandes emissores, aquelas empresas que a gente chama de hard to abate industries, né? São empresas que têm dificuldade de reduzir emissão, são potenciais parceiros para desenvolver um negócio de captura de carbono no Brasil. Quais elementos são importantes? Primeiro, a questão da regulação. Ter uma regulação que de fato incentive o business de captura de carbono. A regulação ela varia mundialmente, tem países que a captura avançou muito, aqui nos Estados Unidos é benchmark em termos de regulação no mundo, né? Claro, uma situação diferente da do Brasil, então não dá para dar um copy-paste na regulação. Agora, tem outros países também a regulação é bem desenvolvida, então são pontos que a gente pode ter as lições aprendidas, né? E quando a gente imagina também um projeto de captura de carbono, o local para se tocar. O Brasil, ali na costa brasileira, a gente tem bons reservatórios, né? Aquíferos salinos profundos, que tem selo que a gente pode estocar carbono. A gente pode usar isso como uma alavanca para a gente descarbonizar bastante as nossas operações, sejam elas onshore, que a gente está mirando inicialmente, agora também offshore, né, um ponto que a gente usou no pré-sal para descarbonizar e a gente pode usar em outros projetos, mas também para oferecer isso como serviço para outras empresas. Então, de fato, é um ecossistema, é um sistema de companhias, todo um environment ali que várias companhias se juntam para conseguir colocar de pé um negócio de captura e estocagem de carbono. A gente está detalhando os investimentos, depende muito do nível de instalação que a gente consegue aproveitar. Por exemplo, se a gente tiver gasodutos disponíveis, isso reduz o custo de forma importante, né? O ponto da captura aqui é custo, né? Até está falando no painel, olha, captura e estocagem de CO2, ele fala com aumento do custo da energia. Então, só tem uma razão para fazer isso, que é o que? Mudança climática, né? Então, a sociedade está disposta a pagar um pouquinho mais pelo custo da energia para que a gente consiga mitigar o efeito climático, né? Então, ele fala muito também especialmente com distância entre emissor e onde vai colocar lá o carbono. Rio de Janeiro é um pouco privilegiado em relação a isso. A gente tem ali a Bacia de Campos, tem ali um parque industrial grande no estado. Então a gente tem como fazer hubs verdes, por exemplo, oferecer serviço para empresas de escalas diferentes, pequenas, grandes, médias, né? A depender de onde elas sejam localizadas. Então é um negócio novo, então, que ainda a gente precisa desenvolver junto.